Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura do capítulo 10 de São João, em que Jesus, ainda hoje, novamente, ele diz que ele tem as ovelhas, versículo 26, eu já vos disse, vós porém não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Jesus aqui se coloca como o pastor. Ele diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqui, meus santos, a importância aqui, o trecho aqui central é esse: Jesus, o pastor, ele fala, ele ensina, e nós, as ovelhas, ouvimos e obedecemos a sua voz, seguimos os seus mandamentos. Na primeira leitura de hoje, retirada dos Atos dos Apóstolos, diz que Barnabé e Saulo passaram um ano lá em Antioquia, passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos, isto é, que eram discípulos de Cristo. E eu gostaria então, meus santos, de refletir nessa homilia de hoje a respeito dessa necessidade de ouvir Jesus, de seguir Jesus, de obedecer à voz de Jesus, de se deixar ser instruído por Jesus. Meus irmãos, é uma realidade a respeito da qual às vezes nós não temos uma clareza, uma noção tão clara de que às vezes as pessoas estão sentadas nos bancos da igreja, mas elas de verdade, elas não ouvem a voz do pastor. Isto é, ouvir aqui, entenda, eu uso no sentido mais forte da palavra, isto é, ouvir no sentido de acolher, de obedecer. Isto é, existem pessoas, cristãos, católicos, sentados nos bancos da igreja, mas que na verdade não são ovelhas, mas são cabritos. Isto é, eles não são obedientes, eles não querem seguir a voz do pastor, eles não querem obedecer à voz do pastor, acham que podem selecionar, escolher o que vai obedecer, o que vai ouvir, o que vai aplicar na sua vida. É uma realidade que precisa estar muito clara na nossa mente, que a fé é um corpo espiritual. A fé é um todo, de modo que se eu desobedeço a um ponto, se eu nego, melhor dizendo, se eu nego um ponto da fé, eu perdi toda a fé. Então isso aqui é algo importante, porque às vezes nós, aqui, né, neste contexto de ouvir a voz do Senhor e seguir a sua voz, de obedecer a sua voz, nós às vezes achamos que nós podemos selecionar aquilo que será crido. Então vocês sabem, vocês conversam com pessoas que se dizem católicas e elas dizem assim: ah não, mas eu não acredito no inferno, que ninguém vá para o inferno. Mas como é
que você pode negar uma realidade tão claramente presente na Sagrada Escritura, no ensinamento comum da igreja, no ensinamento de 2000 anos, no ensinamento dos santos? Quer dizer, uma realidade clara, um ponto essencial, sem o qual eu perco a fé católica. Eu deixo de ser católico, mesmo que nos bancos da igreja eu esteja sentado. Então, eu acho que todo mundo vai para o céu, de modo que, quando uma pessoa morre, nós já dizemos imediatamente: está no céu, graças a Deus, já está no céu. Calma, meus santos. Lembra da fé católica que fala a respeito do purgatório? Isto é fé católica de que uma pessoa que não viveu em santidade perfeita neste mundo, uma pessoa que buscou a Deus, mas com imperfeição, uma pessoa que cometeu pecados e que se arrependeu, se confessou, mas não fez a purificação devida daqueles pecados cometidos, de que ela necessitará de ser purificada dos seus pecados no purgatório. E é por isso que nós rezamos pelos mortos. Em cada missa nós rezamos pelos mortos. Mas existem católicos, existem pessoas que se dizem católicas, que vêm à missa dominicalmente, vêm à missa e dizem: não, mas eu não acredito, eu não acredito nisso. Pessoas que se dizem católicas e dizem: não, mas eu acredito na reencarnação. Mas como você vai acreditar na reencarnação, se é um ponto diametralmente oposto à fé católica? Isto é, não há como acreditar na reencarnação e continuar sendo católico. As duas leituras de hoje falam sobre essa realidade de ouvir a voz do Senhor, porque aqui João capítulo 10, versículo 17, Jesus diz que as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E na primeira leitura fala aqui de São Paulo, ainda Saulo e Barnabé, que passam um ano inteiro instruindo, ensinando, para mostrar a importância do ensino aos cristãos lá em Antioquia. Então faz parte do ministério do sacerdote, não apenas alimentar com os sacramentos. Eu refleti sobre isso na homilia de domingo do Bom Pastor. Faz parte da missão do sacerdote alimentar as ovelhas com os sacramentos, mas alimentar as ovelhas com a reta doutrina e livrando-as do erro. Então não há como você dizer: mas eu acredito, eu gosto até de vez em quando tomar um passe, frequentar um centro espírita. Mas não há. A partir do momento que você nega, repito, para que isso fique bem claro, e quando eu digo isso, meus santos, eu digo porque eu os amo, eu digo porque eu quero o bem de vocês, não porque eu seja radical, mas é caridade. Ensinar a verdade é caridade. O mercenário, como diz Jesus, ele não se importa com as ovelhas, então ele vai falar sempre palavras bonitas para agradar a plateia. Mas um bom pastor, um sacerdote que queira imitar o bom pastor que é Jesus, ele vai ensinar, mesmo quando isso pode de alguma maneira desagradar, mesmo quando isso de alguma maneira possa incomodar. Mas é dever de caridade para o bem espiritual, porque senão a pessoa está na igreja fisicamente, mas não está espiritualmente. Por quê? Porque ela na verdade é uma protestante, é um protestante. Porque o que é um protestante?
Um protestante é alguém que escolheu em que ele vai crer. A palavra heresia, em latim, heresis, significa isso, escolher, selecionar. Então o protestante, ele crê em Jesus. O protestante, ele crê no batismo. Mas o protestante, ele não crê no sacerdócio. O protestante, ele não crê na Eucaristia. O protestante, ele não crê na unção dos enfermos. Então percebeu? Ele escolheu o que ele vai crer. Ora, essa mesma postura própria de um protestante continua presente em não poucos católicos. Isto é, ele escolhe no que vai crer. Ele diz assim: não, eu creio na Eucaristia, eu acredito na Virgem Maria, que ela é minha mãe, de que ela é minha intercessora. Eu acredito na unção dos enfermos. Eu acredito na confissão. Mas eu não sigo essa história de dizer que tomar anticoncepcional é pecado. Ora, você negou um dado da fé. Ah não, assim, o aborto, em alguma situação, a gente faz. Então percebeu? Você criou uma igreja para você, que se parece muito com a igreja católica, mas que não é a igreja católica. Porque naquela igreja que você criou, aquilo que na igreja católica não pode, na sua igreja pode. Ah não, eu não vejo nada demais se a pessoa é gay e pratica o homossexualismo, não há problema. Não, na sua igreja, que na igreja de Jesus Cristo, na igreja católica de 2000 anos, isso é pecado. Não, na minha igreja pode fazer laqueadura. Na sua igreja, que na igreja católica de há 2000 anos, isso não é permitido. Mas percebe, meus santos, uma coisa que eu quero deixar claro, é que quando eu digo isso, eu não quero parecer radical, eu não quero parecer intransigente, mas, meus santos, eu sou um padre católico, e com a graça de Deus, eu quero sempre ensinar a doutrina católica. Eu não posso, diz São Paulo, eu vos transmiti aquilo que eu mesmo recebi. Eu não tenho direito de transmitir para vocês algo de diferente daquilo que, como católico, recebi há 2000 anos. Então percebe que sem que percebamos com esta clareza, existem pessoas que se pensam católicas, mas elas escolheram no que elas vão crer. E a partir do momento em que elas isso fizeram, elas se tornaram, a partir do momento em que elas conscientemente, elas estão negando este ponto da fé, elas perderam a fé, elas deixaram de ser católicas, elas se tornaram mais uma igreja protestante. Percebe? Nós precisamos crer com a igreja e como a igreja, porque a única maneira que nós temos de permanecer católicos é crendo com e como a igreja católica, e não dá para selecionar sem cair na heresia. Lembre-se, a palavra, repito, a palavra heresia, heresis, significa exatamente isso: escolha, seleção. Você vai então selecionar. Meus irmãos, nós estamos celebrando hoje então a Santa Missa votiva em honra aos santos anjos. Deus que nos deu, que é a doutrina católica, tá? E pode parecer para vocês que estão aqui sentados, pode parecer que eu estou chovendo no molhado, isto é, que eu estou dizendo o óbvio, graças a Deus. Mas infelizmente, eu não estou chovendo no molhado. Existem lugares em que pessoas
assim acreditam. Existem lugares, eu já me encontrei com pessoas que quiseram me ensinar exatamente isso que eu estou dizendo, em que vocês não devem acreditar. Isto é, que os anjos não existem. Isso já foi passado para mim, que os anjos não existem, que a Eucaristia não é verdadeiramente o corpo de Cristo, é apenas um símbolo. Entende, meus santos? É porque, graças a Deus, nós temos a fé católica, mas não pensem que isso é assim. Eu já andei por muitos lugares nesse Brasil e já estudei em muitos lugares desse Brasil. Então, é uma realidade. Então, nós estamos celebrando os santos anjos. Então, peçamos ao nosso anjo da guarda que derrube dos nossos corações toda a relutância em não crer, que ele retire do nosso coração toda a tentação de selecionar. Não selecionemos, abracemos a Igreja Católica, sejamos católicos de verdade, do fio da cabeça até a ponta do pé, todos os pensamentos e aquelas verdades, aqueles ensinamentos a que você tiver dificuldade de acolher, que você diga: meu Deus, eu creio, porque eu sou católico, eu aceito, porque eu sou católico, mas me ajuda, Senhor, derruba do meu coração alguma resistência que haja ainda em mim. Mas a primeira postura do católico é: eu creio, ajuda-me a compreender a beleza desse ensinamento, a compreender a bondade desse ensinamento, que se a igreja isso ensina, é porque vem de Deus, e se vem de Deus é porque é bom, é porque é belo, é porque é verdadeiro. Então, se você não consegue ver a bondade, a beleza, a verdade ainda daquele ensinamento, você, por limitação sua, você não consegue ver, mas você diz: mas eu creio, eu aceito, e vou estudar, e vou pesquisar, e vou pedir conselhos a pessoas de fé que saibam mais do que eu, para que me ajudem a compreender mais profundamente, para que eu creia ainda mais, e crendo ainda mais, compreenderei ainda mais. Mas o primeiro passo é o quê? É a fé. Eu creio para compreender, e eu procuro compreender para crer ainda mais, para que nós sejamos, meus santos, verdadeiras ovelhas do bom pastor. As minhas ovelhas ouvem, versículo 27, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais se perderão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá! Gostaram do vídeo? Então inscreva-se no canal, dê aquele like maravilhoso e ative o sininho para receber novas notificações.